E bom dia! Tudo bem com vocês? Vim falar sobre umas coisas que aconteceram comigo há pouco tempo. Tem algumas pessoas que sabem bem o que aconteceu, que me acompanharam de muito perto. Hoje, para quem não sabe, eu tenho uma história para contar. Na verdade, hoje eu faço aniversário, mas também não faço. Por quê? Eu nasci no dia 22 e fui registrada no dia 23. Ah, gente, umas confusões que só acontecem comigo. Só que ao mesmo tempo, eu fico muito feliz porque eu recebo parabéns 2 dias. Minha mãe sempre me deu presente nos 2 dias. E até mesmo meia-noite os meus amigos me ligam meia-noite de hoje. Então assim, eles não erram. Se bem que eu tenho uma pessoa que é o meu cunhado que me liga no dia 24. Mas isso aí tá tudo certo. Mas eu queria vir falar, né, brincadeiras à parte, do que eu passei esse ano. E das coisas boas, assim, sabe? Que a gente tem que agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelos amigos. A gratidão, sabe? Pra quem não sabe, eu tive um câncer. Eu tive, né, porque eu já me coloco como curada, mas quem tem câncer, quem teve câncer, sabe que a gente só é liberada, né, desse diagnóstico com 5 anos. Então eu preciso esperar 5 anos pra ver se não vai voltar em alguma parte do corpo e tudo mais. Mas eu queria contar a história pra vocês de como foi. Eu sentia muitas dores no braço. E aí, certo dia, eu falei assim, cara, eu tô com muita dor, mas assim, mesmo assim eu tratava. E tratava como tendinite, bursite. A todo momento, todos os médicos falavam isso. Particular, SUS, todos eles. Só que chegou um dia que eu fui numa consulta, que não era nem daquela especialidade, porque eu acredito, né, que ele é cirurgião aqui da minha cidade, e ele não fazia atendimento. E aí eu fui nessa consulta e ele olhou pra mim e falou assim, olha, ele é de poucas palavras, mas assim, ele olhou pra mim e falou assim, olha, tá muito esquisito isso. Você vai fazer uma ressonância, porque não tá legal. Eu falei, beleza, então vou fazer ressonância. Gente, eu não vou falar nome de médicos, porque assim, a gente não pede autorização, mas quem quiser saber, esse médico é aqui de Francisco Sá, e ele atende pelo SUS. E é um médico maravilhoso, que eu ainda não tive a oportunidade de falar com ele. Mas que eu vou em breve, com certeza, porque eu fiquei um pouco amedrontada, se fala, não sei. Mas eu fiquei amedrontada de médico, de hospital, de tudo isso. E aí eu fui fazer ressonância. Chegando na ressonância, eu fiquei quase 2 horas, gente, naquele tubo. E aí o médico me dando contraste, ele olhou pra minha cara e falou assim, você tem suspeita de câncer? Alguém com câncer na família? Pronto. As minhas lágrimas vieram à tona, porque é um diagnóstico, né? Quando você escuta a palavra câncer, da morte, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. O meu resultado ia sair no dia 23 de junho. Só saiu dia 29, que era um dia antes do aniversário da minha filha. Eu abri o exame e fui num outro médico também, que é bem antigo. Aí ele falou que eu tinha que correr pra saber o que era. Enquanto isso, eu liguei pra minha cunhada, assim, tranquilamente, e falei com ela, li na internet o que era um caso muito sério. E aí eu liguei pra minha cunhada falando normalmente, eu falei, olha, eu acho que eu tô com isso e tudo mais, mas assim, ainda precisa se confirmar, mas não tinha mais confirmação. Era aquilo e pronto, acabou. Liguei pra uma outra prima do meu marido, que foi um anjo na minha vida, que foi a Kátia, e ela trabalha no INCA. Então ela tá bem acostumada a ver esses casos, então ela mandou diretamente pro especialista. Eu vou falar nomes, né, mas não vou falar sobrenomes, tá? Foi o Dr. Roberto, o Dr. Leandro, que foram, tipo assim, anjos na minha vida, anjos. Bom, por conta do meu diagnóstico, que era muito grave, eu consegui um atendimento mais rápido. E aí nesse atendimento eu não consegui fazer a biópsia no dia, né, que eu tava esperando. E então eu fui pro Rio de Janeiro, tipo assim, eu descobri num domingo. Num outro domingo eu já tava indo, uma semana eu ajeitei tudo, porque assim, eu fui pro Rio de Janeiro sem previsão de volta. Fui, e assim, e um detalhe,
minhas filhas estavam aqui em Minas, né? Aqui em Francisco Sá. Minha mãe aqui em Francisco Sá. Minha mãe. E eu fui sozinha. Foram 14 horas, assim, as piores 14 horas da minha vida, assim. Sabe todas as lágrimas que a gente podia chorar? A gente chorou naquele momento? E aí eu cheguei lá até um pouco mais forte. Meu cunhado que me acompanhou, né, minha cunhada, minhas duas afilhadas que me acompanharam, meu cunhado falava assim que eu era eu tava muito tranquila. E aí todo mundo ficava preocupado, na verdade, no final das contas, que eu não tava conseguindo entender a gravidade do caso. E pelo contrário, eu sabia tudo porque o Google mata a gente. Ele pode salvar vidas, mas ele pode também destruir. Então, assim, eu fui super consciente do que eu já tinha. Eu fui super sabendo. E, assim, às vezes me batia desespero. E eu me lembro de dias que... tinha duas passagens. Porque lá no Rio de Janeiro tem um INCA 1, 2, 3, 4, 5. E, assim, sempre eu soube que o INCA 5 era um terminal. Aí, quando eu fui saber o endereço que eu tinha que ir, era o INCA 2. Ai, gente, olha, eu e meu cunhado, eu falei assim, Tiago, eu já pulei a fase 1. Então, assim, aquilo ali era um momento de desespero, mas que a gente fazia um tanto mais leve, né? A minha afilhada, Yasmin, ela acordava todos os dias de manhã, eu sempre orava de manhã, né? E eu sempre tava chorando. Todos os dias de manhã. E ela falava, não é possível, pra me dar força, porque ela tava indo estudar, né, e tudo mais. E aí, eu todo dia chorava. E tem uma música que, são duas músicas, que a alegria vem pela manhã, né, ou é amanhã, ou de manhã, eu não sei. Mas eu sei que eu me agarrava nessas músicas e pensava. Então eu cheguei lá numa segunda-feira, eu saí daqui domingo e cheguei lá numa segunda. E aí nessa segunda eu já fui tirar todos os documentos, já fui resolver a parte burocrática, né, que tinha que entregar os documentos, tudo mais, os exames que eu tinha feito aqui. E quinta-feira eu já ia me internar pra operar. Gente, esse negócio assim, fazer operação, tudo bem, todo mundo gosta, né, de fazer operação, de colocar, por exemplo, cirurgia estética e tudo mais, mas eu sempre tive muito medo, e eu até me duvido, né, mesmo tendo condições, tipo assim, um dia, se eu tiver condições, dinheiro sobrando, né, que eu digo, de fazer essa cirurgia, eu não sei se eu teria coragem de fazer, colocar peito, tirar barriga, porque é uma cirurgia, gente, eu corro de cirurgia, eu corro de médico, porque minha mãe não gosta de médico, então isso aí passou de mãe pra filha e aí tudo certo. Me internei na quinta-feira. A internação foi a pior coisa que já me aconteceu. Lá a gente viu, lá eu consegui ver muitas pessoas doentes, muitas, assim, muito piores do que eu, muito piores do que eu. Por mais que o meu caso tinha sido, né, considerado muito urgente, né, a operação por conta da minha idade, por conta de vários fatores, lá dentro foi muito ruim. E teve uma senhora chamada Dona Sueli. Entendi, essa senhora tinha passado por 1 ano da Covid internada. Ela ficou, acho que durante 3 meses entubada. E depois ela saiu. E aí depois ela viveu naquela, né, pós-pandemia, né? Ela não podia ter contato com ninguém, não sei o que, não. E ela descobriu um câncer no seio. Essa mulher tava sorrindo tanto pela vida, que ela tava falando que ela só queria ir pra casa pra poder cuidar dos netinhos. E ela me deu muita força, porque eu também só queria ir pra casa pra poder ver meus filhos e minha família. Meu primo Marquinhos me ajudou muito, o meu cunhado, minha cunhada, as minhas afilhadas, a minha tia, a minha mãe também, por mais que seja muito desesperada, né? As minhas filhas, a minha filha maior, ela me deu uma força tremenda, que ela falou assim, isso aí vai passar. Até porque ela não sabia a gravidade, né? As minhas afilhadas, toda vez que acordava, a minha afilhada menor fez todos os dias os meus curativos quando eu voltei pra casa. Mas vamos lá, vamos pro hospital, né? Então eu senti muito lá. E aí na hora de entrar na cirurgia,
os médicos são maravilhosos, sabe? Me deram uma super força. Que hospital maravilhoso que é o INCA, né? Eles estão acostumados a ver a dor todos os dias. Então eles levam de uma forma mais leve. E foi muito legal. Foi muito bacana passar por mais essa experiência. Quando eu voltei pra casa, eu só queria ver minhas filhas, né? E meu marido levou elas pra mim. E eu tinha que fazer a cirurgia. E a única da família que conseguia fazer a cirurgia, que se Deus quiser vai ser médica daqui a um tempo, foi a Agatha. Que era a mais nova da família. Eu falava assim, você tem certeza, Agatha? Ela, tenho! Vamos! E ela viu o corte, ela parecia babar pelo corte. Nossa, tá lindo! E eu achando aquilo tudo horroroso. Mas enfim, no final, eu fui diagnosticada com osteosarcoma, que é um câncer mais agressivo, né? E maligno. E aí eu fui diagnosticada depois que fizeram, né? Porque eu fiz a operação já fazendo a biópsia. Com osteoblastoma, que é um câncer mais agressivo, porém benigno. De alta, né? E, enfim, consegui tirar todo o câncer. Tirou com uma margem, então não precisei fazer quimioterapia, por mais que todo mundo pergunta assim, por que você cortou o cabelo? Porque eu tava com medo de fazer quimioterapia, né? E aí a Priscila daqui falava assim, você coloca uma lace. A minha filha estava até pesquisando pra fazer a vaquinha da lace. Ai, gente, olha. E hoje a gente fica rindo, né? E na hora também eu fiquei rindo. E eu me encontrei também em palavras muito bacanas da Elaine e do Demetrios também, que foram pessoas que estiveram comigo, de amigas próximas que foram no hospital de infância me visitar, que foi a Luana, né? Que me surpreendeu muito quando eu vi a Luana. Eu falei assim, nossa, que bacana você estar aqui, porque ela me remete um amor de infância, né? Então foi essa toda a minha história. Eu fico vendo todo mundo brigando, né? Todo mundo se matando. Coisas tão banais. E tem gente lá naquele hospital lutando pra viver, sobreviver. E a gente pensando aqui em só coisas fúteis, né? Só coisas que não tem importância nenhuma pra nada. Se seu cabelo tá bonito, não vou sair porque meu cabelo tá feio. Porque tá no hospital, tá com o cabelo feio, mas tá doida pra sair. Eu fiquei 5 dias no hospital e tava louca pra sair do jeito que eu tava. Eu não aguentava mais respirar. Mas tinha gente lá, tava 3 meses. Sem ver o ventinho, sem sentir esse ventinho aqui, ó, de um ventilador. Ou de não conversar com pessoas diferentes, porque só pode entrar um acompanhante. E aí um acompanhante por vez. Sem Natal, sem Ano Novo, sem festa, sem ir no parque. Sem nada. Então, não briguem por besteira, por dinheiro. Dinheiro nenhum paga a nossa liberdade e um amor que a gente sente um pelo outro. Na minha família, por exemplo, tem brigas, né? Tem muitas brigas. E eu tenho um casal tenho os meus 2 primos que acho que eles estão sem se falar e tudo mais. Uma bestagem. Uma bestagem, que nem diz aqui, né? Bestagem. O preço da vida não se paga. Briga não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o amor, sim. O amor constrói. O amor faz com que a gente se sinta ainda mais vivo. E estar viva hoje é um milagre, né? Porque ele já estava correndo meu osso, né? E aí poderia dar metástase. Não se sabe, que nem o doutor falou. Poderia ser um mês, uma semana, um ano. Ninguém sabe, porque só lá de cima sabe o momento. Então, assim, a vida é uma só. Você vai ficar aí brigando pra quê? Por quê? Depois dessa doença, mudou muitas coisas, muitas concepções na vida. Mudou as concepções, né, de família, que eu me vi assim, né? Porque você nunca ninguém demonstra assim carinho e tudo mais. Mas como eu vi a morte de perto, a morte estava aqui do meu lado, eu vi a força que tem a oração, né? Eu vi a força que tem de Deus, porque a gente às vezes não dá tanta ênfase
Mas hoje as minhas conversas com Deus são bem mais intensas. E me desejar paz, amor e principalmente saúde é o que basta pra mim. Eu acredito que também pra você. Então fica essa dica. São várias dicas, né, que eu falei aqui. Que o amor vence. Que você precisa passar por toda a prova sorrindo, mesmo estando desesperado, de uma forma leve, não deixando o mal entrar, não brigando por besteira, porque a vida é uma só e não vale a pena, não perdendo tempo com coisas fúteis, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E, gente, é isso. Essa foi a minha história. Para quem não entendeu que eu cortei o cabelo e tava preocupado por conta do meu cabelo, foi porque eu tava com muito medo. O cabelo cresce, não é verdade? Então, gente, fica com Deus. Espero que isso tenha proporcionado para sua vida algo melhor. E sentiu alguma dor? Procure um médico. E se ela persistir, persista também, até você saber a resposta. Porque se não fosse pela minha persistência de saber o que eu realmente tinha, eu não tinha descoberto e também não estaria fazendo mais esse vídeo pra vocês. Tá bom? Um grande beijo. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso conteúdo infantil, mas tem a ver com a vida. E você, mamãe, que tá cansada ou que tá reclamando dos seus filhos, reclama não. Essa fase passa e você tá viva pra poder ver eles crescendo. Um grande beijo, gente. Espero ter proporcionado coisas melhores na sua vida. E eu queria agradecer aqui a todo mundo, né, que me acompanhou nessa. É a minha família, né? Se eu não falei o nome, seu nome, assim, muita gente vai agradecer. Muita gente mesmo. Eu queria agradecer a Deus, né, primeiramente, por ter me dado essa nova oportunidade de viver e de ser feliz do jeito que eu gosto de ser. Mas lógico, tendo muito mais fé. Queria agradecer o meu esposo, as minhas filhas, a minha mãe, a família da minha mãe, que é minha tia, minha única tia, aos meus primos, a esposa dele, que é a Isis, as filhas, a família do meu esposo, que é meu cunhado, os meus cunhados, né, Daniel e Thiago, e as minhas Agatha, que fizeram toda a parte de curativos e me davam incentivos. Não para de chorar. Não para não. Para de chorar. Toda manhã. Queria agradecer a família da minha sogra, que é a Kátia, a Leila, a Sheila. A Leila foi uma pessoa muito importante também, que falou algumas coisas que me deram muito toque, né? Pra como eu iria conseguir ficar curada. Ela foi uma pessoa muito enfática, falou assim: você já está curada. E quando a gente tem esse pensamento, a gente realmente se cura. Então a Sheila, a Leila, Mônica, gente, tanto Renato, os filhos, né, que é Diego, Renan, Diogo, Pablo. Gente, eu queria agradecer toda a família. E tia Hilda, que é uma super amiga da minha sogra, né, que minha sogra não se foi, mas ela fica também como a melhor amiga da minha sogra para sempre. A gente agradece muito a ela também. A vizinha da minha mãe, por exemplo, a Sandra, que também foi uma pessoa bem especial. Aqui em Francisco Sá teve a Juliana, teve a Balbina, teve a Érica, teve Igor, Meire, acho que todo mundo orando. Teve a Priscila e a Sueli, que foram pessoas extremamente especiais aqui, porque tava com a gente e estavam sabendo, né, da gravidade e ajudaram muito a gente aqui, né, buscando a Alice, né, porque fazendo papel, então fazendo tarefa, essas coisas. A escola, né, da Alice, porque foi um momento bem importante, um momento que ela perdeu muita matéria. Então, sem a escola junto com a gente não iria conseguir nem recuperar, né, esse ano que ela ficou bastante tempo longe. Gente, os médicos, né, que me salvaram, Dr. Roberto, Dr. Leandro e ao Bruno, que é aqui de Francisco Sá. Agora eu vou falar o nome pra vocês.
Oh, gente, é tanta gente para agradecer, tanta gente que orou, tanta gente que rezou. Tem uma super amiga que foi no hospital também, que foi teve a Valéria, teve a Luana, né, que oraram também por mim, a família da Valéria, a família da Luana. Bom, gente, eu acho que muita gente não ficou sabendo, acho que vai ficar sabendo agora, mas é isso, não tô curada, porque eu só posso estar curada daqui a 5 anos, mas eu tô tão feliz, tão grata. Então esse aniversário, ao invés de eu comemorar 2 vezes, 2 datas diferentes por conta do registro, eu comemoro a vida também. Ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de matar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de